Haddad subiu o tom contra invasões diárias em São Paulo ao mesmo tempo que bateu o desespero na campanha e nos apoiadores do ex-presidiário Lula. É isso que eu vou explicar para você no vídeo, mas antes já sabe, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Eu vou explicar para vocês tudo o que está acontecendo dentro da campanha do Lula, mas antes vamos falar sobre São Paulo. Vamos falar sobre a marionete de presidiário que concorre ao governo do estado de São Paulo, que está desesperado pela distância que tem quanto ao candidato Tarcísio e justamente por conta disso, aumentou o tom do discurso para a base. E dá uma olhada no que o Haddad falou em um comício. Boa parte da terra não cumpre função social. Aí te perguntam, Haddad, o que você vai fazer com as ocupações? Você vai deixar de ter ocupação? Eu sempre falo a mesma coisa. Eu vou cumprir a lei. E a lei diz que a terra tem que cumprir função social. Nem se não ocupar, é só mandar uma carta para mim para dizer onde não cumpre função social, que nós vamos lá desapropriando para cima do lugar. O ponto-chave do discurso do petista é o termo função social. É uma disposição que consta na Constituição Federal e diz que os imóveis devem cumprir a função social dele. Se não cumprirem, poderão sofrer a reforma agrária, poderão ser desapropriados e dada outra finalidade, poderão ser utilizados para assentamentos de vagabundos que resolvem roubar a propriedade alheia. E é isso que o Haddad está defendendo. É importante deixar claro que o termo função social é completamente vago. Eles usam para mencionar, por exemplo, terras improdutivas. Mas o que é uma terra improdutiva? Vamos lá, uma terra que tem gado, são alqueires e alqueires, são hectares de pastagens, ele tem ali a criação de gado. É uma terra improdutiva? Uma terra que tem plantação de cana, por exemplo, entre safra, ou então uma terra que tem plantação de qualquer outra coisa entre safra, ou então uma terra que está mudando o plantio daquela área. É uma terra improdutiva? E vale dizer que os relatos históricos do MST tornando terras produtivas improdutivas para conseguirem a reforma também não são poucas. Dá uma olhada, por exemplo, no que o MST fez com toda a criação e cultivo nessa fazenda. Conseguimos deixar um recado para essa empresa! É evidente que essa quadrilha não tem o menor respeito pela propriedade, não tem o menor respeito pela riqueza, nem pelos empregos que são gerados naquela terra. É muito fácil falar, isso aqui é latifundiário, esse latifundiário aí não pode ter essa terra. Mas e os empregos que são gerados, os impostos que são gerados, a economia que gira naquele lugar? Ou é o arrozinho fabricado pelo MST aí a quase R$20 que vai mover a economia do país? Uma grande balela feita por essa galerinha do Leblon que fala com aquele sorriso falso, assim, aquele sorrisão bobo, de drogado na cara, de um jeito repugnante que causa uma raiva tremenda em quem trabalha de verdade e sabe o tanto de baboseira que essa gente fala e sabe o quão perigoso eles são para a sociedade. E aí você para e faz uma análise, porque no vídeo o Haddad ele é muito claro, ele fala, é só chegar um ofício ali, um comunicado que a terra é improdutiva, que ele vai dar uma canetada. É até mentiroso, porque para você desapropriar uma terra tem todo um procedimento, tem um processo judicial, todo um rito que envolve isso. Isso deixa evidente o sentimento que tem dentro dessa gente, o sentimento que tem dentro do Haddad e o que ele pensa enquanto ele que é um cara que assim, não entende bolhufas de nada, foi um prefeito horroroso na cidade de São Paulo e que deixa claro que ele quer dar canetada, expropriar a terra de todo mundo. Pode ser a terra, pode ser a fazenda, pode ser a tua casa. É isso que essa gente pensa. O MST vai invadir fazenda, o MTST pode invadir tua casa. Você já parou para pensar nisso? Quando você vota no Haddad, você pode estar passando a escritura da tua casa para esse tipo de gente invadir. Na prática é isso que essa gente defende. O discurso dele em um comício é perigoso e é inaceitável. E aí a gente vai olhar para a campanha do Lula e aparece esse sujeito aqui, o Caetano Veloso. Então eu votei em Lula e vou votar de novo em Lula. E acho um pouco ingênuo, inocente e desprotegido, entendeu? O brasileiro que não vota em Lula agora, entende? Porque inocentemente ele está se entregando a uma coisa terrível, terrível, em nível de corrupção. Os bilhões da Petrobras são nada. Os bilhões da Petrobras são nada. Eu confesso para vocês que tem alguma coisa no Caetano Veloso que me incomoda. Eu não consigo dizer o que é, mas talvez o jeito que ele se comunica, que ele se porta, as palavras que ele usa, o contexto, o jeito que ele contextualiza, aquilo me incomoda de alguma maneira. E tem muito em comum com essa galerinha de esquerda, sorrisão na cara, esses good vibes da vida, essa galera, esse beautiful people aí, que fica de um jeitão, assim, como se eles fossem superiores, como se eles conhecessem a pedra filosofal. Eles sabem a alquimia da vida e por conta disso eles falam de uma maneira como se eles estivessem acima de você. O Caetano, que na verdade é um músico que
Eu não vou falar da vida pessoal dele para não ser processado, mas ele não tem atributos assim que eu considero legais, bacanas. Não é um cara que eu considero ok. Mas ele fala como se ele fosse superior a todo mundo. Você que está assistindo esse vídeo, que trabalha, que carrega o piano nas costas, que toma condução para ir trabalhar, que sabe o que é pagar imposto, que quer ter o Estado na jugular, que sabe a dificuldade que é empreender, que sabe o quão heróico é aquele cara que tenta abrir uma barraquinha de cachorro quente. E aí vem esse sujeito questionar e julgar porque você não quer votar no Lula. E aí é legal como ele relativiza as coisas. E de uma maneira, ele confessa o roubo da Petrobras. Porque nas palavras dele, ele está confessando o roubo da Petrobras. Só que ao mesmo tempo, ele torna isso relativo para uma figura abstrata que pode acontecer, porque é muito pior, porque isso é horrível na concepção dele. Mas ele, como ungido, como grande abençoado que ele pensa que ele acha que ele pode relativizar tudo. E aí não vem a censura falar, ó, você está ofendendo os outros aqui. Aí ele pode, entendeu? Porque ele é beautiful people, ele pode opinar sobre qualquer assunto, ele pode falar sobre qualquer coisa. A patrulha do politicamente correto não vai cancelar o Caetano, mas o Caetano tá livre para falar bobagem e apoiar o Lula com essa cara lavada, com esse sorrisão na cara, como se o Lula fosse um abençoado e a corrupção toda que ele chefiou pode ser relativizada. E ninguém se indigna com isso. E aí eu vejo, que tipo de gente será que leva a sério o Caetano Veloso para votar porque o Caetano Veloso pediu? Porque, de verdade, não é um cidadão comum, não é o brasileiro médio, não é um cara que carrega o piano. Caetano Veloso não representa ninguém, vamos concordar. No máximo, uma classe artística. Eu falo pra vocês, é revoltante. Igualmente é revoltante toda essa onda de censura que está acontecendo agora. E aí tem um ponto engraçado, porque censuraram a campanha do Bolsonaro colocar uma fala de um ex-ministro do STF, o Marco Aurélio de Mello, que é até um ex-ministro que eu não gosto muito, já pediu impeachment dele, inclusive, mas ele falou o seguinte, olha só, ele simplesmente explicou o jurídico. Ele explicou, o Lula não foi inocentado. E não foi mesmo, porque inocentado é aquele que é absolvido. O Lula não foi absolvido. Juridicamente falando, nós temos um ex-ministro do STF explicando que o Lula não foi inocentado. E aí o que o TSE fez? Proibiu que o Bolsonaro veicule esse tipo de propaganda. Sim, absurdo. Às vésperas da eleição, você não pode pegar um trecho de uma entrevista de um ex-ministro do STF explicando lei, explicando processo, explicando terminologia e conceitos processuais e você não pode veicular a sua propaganda. Por quê? Porque atinge a imagem do Lula. Você não pode falar que o Lula gosta de bandido, porque senão cortam. Você não pode falar que o Lula é um ex-presidiário, apesar dele ser, porque senão cortam. Você não pode falar que o Lula é um aborteiro, porque senão cortam. E aí, esse tipo de censura é absurdo. E o Danilo Gentili foi até a Jovem Pan. E veja o que o Gentili falou. A mentira, a fake news, se resolve falando sobre ela. Você só pode desmentir se o assunto vier. Você só pode desmentir uma mentira falando, conversando. Se você tiver proibido de falar a respeito, às vezes até a mentira prevalece, tá bom? Danilo Gentili, na minha humilde opinião, ele é um dos últimos pilares da verdadeira liberdade de expressão, do respeito à liberdade. É o último pilar ali, um dos últimos pilares do humor na essência dele, mas principalmente na coerência do que defende. E o Danilo é totalmente coerente em suas atitudes. Não dá pra falar, esse cara é incoerente. Não é. É um cara que tem linha, que tem peito, que tem palavra. É um cara correto. E o que ele fala nesse vídeo, na minha concepção, é a mais pura verdade. Porque são propagadas mentiras, inverdades, contra tudo e contra todos, a todo tempo, especialmente em período eleitoral. Quem nunca viu alguém que foi vítima de uma mentira, de uma fake news? E a melhor forma de solucionar isso é justamente você falando sobre ela, não proibindo o assunto. Você tem que comentar, você tem que explicar, isso não é por isso, por aquilo, e assim funciona. Só que nós vivemos no período oposto. A fake news é combatida com censura, só que você não pode nem falar, e se faz uma relação que pode chegar perto, pá, censura. Fica difícil um ambiente eleitoral nesse sentido. A eleição fica conturbada. E como eu disse em um outro vídeo, eu volto a dizer, o período eleitoral nós temos que garantir a plena liberdade de expressão. O candidato ele tem que ter liberdade, inclusive, de ser escroto. Porque se ele é escroto, você vai saber que o cara é escroto. E por ele ser escroto, você não quer votar nele. É importante que as pessoas sejam livres para expressar o que elas sentem, o interior delas. Você tem que saber o que tem no coração daquele candidato, o que ele representa, os valores dele, o que ele pensa de costumes, de família, de pautas, de economia, de qualquer bandeira. A pauta que você achar que é importante, você tem que ver ele falando aquilo de forma plena e não de uma forma engessada, calculada, pensada, e senão ele vai sofrer uma censura. E é importante, inclusive, que os adversários tenham um ataque, mostrem, olha, ele falou isso, aí ele vai lá e se defende. E aí nós temos a plenitude da liberdade de expressão e da democracia. Só que não é isso que acontece. Não é isso que vai acontecer, por exemplo, hoje. Porque hoje, sexta-feira,
era para o Lula estar debatendo no SBT. E o que o Lula fez? Correu do debate. Ah, não, no SBT eu não piso, no SBT eu não vou. Por outro lado, vamos lá, o Bolsonaro odeia a Rede Globo, mas ele vai estar na Globo. Agora, por que o Lula não vai estar no SBT? Qual o problema de ir no SBT? As regras do debate, elas são combinadas antes do debate. Quer um exemplo? No último debate da Band, teve uma cena que foi muito engraçada, que o Bolsonaro ele humilhou o Lula. Ele pegou, vem cá, vou botar a mão no seu ombro ali, e deu uma espinafrada no Lula com a mão no ombro. Estou à sua disposição. Aliás, fica aquilo, não fica aqui. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa. Fica aqui. Deixa eu falar uma coisa. Você sabe o que eu fiquei sabendo agora? Nas regras do debate da Globo, tá proibido esse tipo de contato físico agora. A gente não vai ter essa zoeirinha ali encostando. E foi combinado com as duas campanhas, eles acordaram, ok, vai ser assim, o Bolsonaro vai lá, o Lula vai lá. Agora, por que não ir no debate do SBT? Por que não participar, fazer as regras do debate do SBT e permitir que você, cidadão, veja mais um embate, um confronto entre os candidatos? Será que o Lula não gosta do Silvio Santos? Ele é muito despojadão? Pô, o Lula topa tudo por dinheiro, as coisas que ele já fez. Por que não vai no SBT? É lamentável esse tipo de postura. E aí nós começamos a ver o ambiente eleitoral. E no ambiente eleitoral, eu quero explicar uma coisa para vocês. Eu, sinceramente, tô cético. Tô cético quanto a pesquisas. Depois do primeiro turno, não dá para confiar em pesquisa. Isso ficou evidente, não dá. E isso serve para lá e para cá, para qualquer candidato. Só que existe uma coisa que está acontecendo nesta semana com as pesquisas. As pesquisas que saíram aí, Datafolha, IPEC, todas elas mostram um cenário comum. Desconsidera os percentuais, se dá 50, se dá 40, se dá 30, tanto faz. Olha o seguinte, todas elas apontam uma estabilidade ou uma pequena queda do Lula, ao mesmo tempo que o Bolsonaro cresce. O que é isso? As pesquisas elas estão identificando a sua maneira, que ao meu ver tem uma metodologia bem errada, tem uma tendência, eu quero investigar aqui na Câmara através de uma CPI, que eu já consegui as assinaturas, tá? Mas elas estão apontando uma tendência de crescimento do Bolsonaro, ao mesmo tempo que uma tendência de queda ou de estabilidade do Lula. Faltando uma semana para a eleição, em termos políticos, isso se chama onda. O que isso quer dizer? O Lula não está conseguindo criar uma onda para a última semana. Ao mesmo tempo, a campanha do Bolsonaro está com volume, começa a crescer onde precisava, em algumas regiões, e aí ele consegue criar essa onda. Se a onda vai ser suficiente para passar o Lula, se esse sentimento, que talvez você que esteja vendo esse vídeo esteja compartilhando, pô, tá rolando um sentimento e tal, para ele passar o Lula, eu não sei, são 7 milhões de votos de diferença apontados nas urnas, não em pesquisa, no primeiro turno. A gente só vai saber isso no último domingo de outubro, nas eleições. Mas essa onda realmente pode ser sentida. É um sentimento que eu tenho, se você tem também, ou se você tem outro sentimento, comenta aqui nesse vídeo. É esse o ambiente eleitoral que nós vamos observando agora. E aí a análise da pesquisa não é nada. Eu acho que quem ganhar vai ser por uma diferença muito pequena de votos, vai ser uma apuração bastante acirrada, e isso a gente vai ver na última semana de eleição. Mas é fato que a campanha do Lula está um tanto quanto estática nessa reta final, e a do Bolsonaro está se movimentando, a do Bolsonaro está rodando. Curiosamente, o Lula com muito dinheiro, o Bolsonaro com uma campanha também rica, mas mais modesta, e aí a gente vai ver efetivamente o que acontece nas urnas. É um cenário bastante interessante, vale a pena a gente ficar atento, e eu vou atualizando vocês aqui. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva. Se você não deu like no vídeo, dê o like e principalmente ative o sininho, que sempre sair um conteúdo você vai acompanhar aqui no meu canal. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.